Olá galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui em mais uma aula de matemática, né? Então, olha só, na última aula nós falamos sobre divisibilidade, né? Nós vimos 4 casos. Se você quiser, né, na verdade eu vou deixar um card aqui para vocês. Vou deixar um card aqui para vocês. Se você ainda não assistiu, clique, selecione o card, assista a nossa primeira aula, tá bom? Vai que tá muito boa ela para vocês. Hoje nós vamos para a divisibilidade parte 2, tá bom? Nós não terminamos, né, para não ficar muito longo aquele vídeo, nós não terminamos os nossos valores. Nós deixamos mais 5 para hoje. Hoje nós vamos falar, na verdade, tá bom, gente? Vamos falar também 4 casos hoje, tá bom? Então hoje nós iremos começar a nossa divisibilidade, né? Verificando quando um número ele é divisível por 6. Para isso, né, gente, olha só que coisa legal. Para que um número seja divisível por 6, olha a regrinha, prepare a sua caneta aí, tá, gente? O seu lápis, né? E anote a seguinte situação. Para ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Se você ainda não sabe quando é que a gente consegue dividir um número por 2 ou 3, né? Como eu falei, eu já deixei um card aqui para vocês. E lá ele fala sobre essas duas aqui, tá? Fala sobre divisibilidade por 2, divisibilidade por 3, divisibilidade por 4 e por 5, tá bom? Então, se você ainda não viu a primeira aula e não sabe ainda como a gente faz a divisibilidade por 2 e por 3, eu recomendo você primeiro ir lá na nossa primeira aula, assista, tá bom? Pelo menos esses dois, divisibilidade por 2 e por 3, aí você volta aqui. Agora, se você já assistiu a nossa aula, ótimo, né? Aqui a gente já não vai ter dificuldade e nós vamos fazer isso aqui de forma direta, tá? Como a gente sabe, para um número ser divisível, né, por 2, por 2, ele deve ser par, né? Um número par. E um número par, ele termine em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, tá bom? Se nós pegarmos o nosso número 1728, analise, ele termina em 8, correto? Então ele é um número par. A gente pode dizer que 1728 ele é divisível por 2, ok? Mas não basta ele ser divisível apenas por 2, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos lá verificar se esse cara ele é divisível por 3. Como vocês já viram, vou colocar aqui, tá? Por 3, nós vamos pegar o nosso número 1728 e nós vamos somar esses logaritmos. Esse mais esse mais esse, né? Agora vamos somar. 1 mais 7 dá 8. 8 com mais 2 dá 10. 10 com mais 8, 18. Eu vou pegar esse 18 e vou dividir por 3, na verdade. O resultado eu tenho que verificar se a divisão por 3 vai dar um número exato. Lembram disso? 18 dividido por 3 é 6. É um número exato. Então, 1728 eu também vou conseguir dividir por 3. E olha só a nossa resposta aqui, gente. Como a gente viu,
ele deve ser divisível por 2 e por 3. Acabamos de verificar que o nosso número aqui, ó, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, certo? Então, se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, significa que 1728 é divisível por 6, gente. Pronto, acabou. Ele é divisível. Olha que fácil, né? Bem fácil, bem simples, tá ok? Vamos a mais um exemplo rapidinho para a gente deixar essa ideia aqui mais fixa, tá? Ok, nosso próximo exemplo, olha só. O número 141 é divisível por 6? Aí a gente vai analisar. Ele tem que ser divisível por 12 e por 3 ao mesmo tempo, né? Aí nós vamos ver. A primeira, por 2. Ele é divisível por 2? Aí você vai analisar as unidades. Opa, professor, é 1. 1 é um número ímpar, né? E se o número é ímpar, eu não irei conseguir dividir por 2, porque 2 só divide número par, né, gente? Tá aqui, ó, por 2, não. E só aqui a gente já acaba com a questão, porque 141 não é divisível por 2. Acabou, gente. Eu nem preciso fazer o teste por 3, porque por 12 e por 3 tem que ser sim, né? Sim, eu consigo dividir por 2 e 3 eu consigo dividir por 2. Desculpa, e eu consigo dividir por 3. Mas só que como 1 foi não, já era. Então, o número 141 não é divisível por 6, gente, tá? Se eu quiser fazer o teste por 3, eu posso fazer. Mas não é obrigado, porque a gente já chegou à resposta aqui não, tá? Ok? Então, olha só. Para ser divisível por 6, deve ser divisível por 2 e 3. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser o múltiplo de 3. Tá bom? Ok? Então, olha só, gente. Se você estiver gostando, tá bom? Se você que estiver gostando do nosso conteúdo, já sabe, deixa aquele joinha, né? O like de vocês aí. Isso ajuda muito o canal. Isso daqui ajuda também muito a gente. Nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos para vocês. A gente vê que vocês estão apoiando nosso canal, estão dando essa força para nós, né, gente? Muito obrigado. E olha só como vocês podem ver aí, ó, o número de nossos inscritos como está atualmente. Quero agradecer a vocês, tá? E a nossa meta, como foi para vocês, é bater os 100 inscritos. Então já sabe, dê o joinha, comente, tá bom? E compartilhe para aquele seu colega que tem dificuldade em matemática, tá? Você chega lá, olha, o professor Halo, ele manja das paradas aqui de matemática, explica muito bem. É só ir ver, assistir as aulas deles e pronto. Qualquer coisa, deixe nos comentários a sua dúvida de determinado conteúdo e eu venho trazer aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ao próximo valor que a gente vai verificar se ele divide alguém, né? Como é que eu posso fazer para saber se ele é ou não divisor de um número? Ok, vamos para o nosso segundo caso de hoje, tá? Como eu posso saber se um número é divisível por 8? Ah, professor, não era o 7? Gente, lembra que eu falei para vocês? É esse aí, é esse valor que nós vamos estudar em um caso separado. É um caso separado, tá bom? Mas vamos lá, prosseguindo. Para o número ser divisível por 8, olha a regra, anote aí. O número formado pelos 3 últimos algarismos deve ser um múltiplo de 8. Tá bom, gente? Então, eu vou pegar... ele é muito parecido com 4, com a divisibilidade por 4. Nós temos um número ali, certo? E para me verificar, com 4, eu vou pegar os 2 últimos algarismos, ver o valor ali que fica, né?
o número que é formado por eles. Esse número eu vou verificar se eu consigo dividir por 4. Se eu conseguir dividir por 4, o número inteiro lá, o grandão, né? Ele vai ser um número dividido por 4. Aqui nós vamos trabalhar com os 3 últimos algarismos, tá bom? Vamos lá, muita calma nessa hora, porque a questão é a seguinte. Nosso exemplo, né? O número 1880 é divisível por 8 e o número 2048. Bora lá, pega o primeiro valor aqui. Deixa eu fazer essa diferenciada aqui para vocês. 880. Eu vou pegar os 3 últimos algarismos. Aqui, ó. Um número aqui vai ser 880. Esse número eu vou experimentar, né? Tentar dividir por 8. Se o meu resultado for uma conta exata, né? Então, esse número inteirão aqui, ó, 1880, ele é divisível por 8. Vamos lá? 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 8 é 8. 8 menos 8, 0. Baixou 8, tá aqui, ó. 8 dividido por 8, a gente já viu que é 1. 8 vezes 1 é 8. 0. Baixou 0. 0 dividido por 8 dá 0. 0 vezes 8 é 0. 0 menos 0 é 0. Fechou, que já não tem mais valor para descer, né? O resto... Quem o resto é? É 0. Não sobrou nada. Se não sobrou nada, então a minha conta é exata. Opa! Se a minha conta é exata, eu consigo dividir esse valor formado com os 3 últimos algarismos e a conta dá exata. Então o meu número aqui, ó, ele é divisível. Divisível por 8, tá, gente? Perfeito. Olha que fácil, olha que rápido. Mas a questão ainda não acabou. Ele quer saber também se o número 2048 é um múltiplo, é divisível por 8. Vamos pegar o 2048. Pega os 3 últimos algarismos. Tá aqui. Ah, professor, esse 0. Bom, gente, vocês sabem que quando o 0 fica à esquerda, né? Se eu for separar, ele fica assim, ó. Mas como a gente sabe, o 0 à esquerda de qualquer número, se aí não tiver vírgula, né? Ele some. Então tem, ó, 48. Esse resultado eu vou experimentar dividir por 8. 4 não consegui dividir por 8, então eu tenho 48. 48 dividido por 8 é 6. 6 vezes 8 dá 48, não sobra nada. Tá? Então, o nosso número 2048 é divisível também, né? Por 8. Ok? Viram como é fácil, gente? Simples a nossa ideia? Então, ok, nosso segundo caso. Já vimos com a divisibilidade por 6 e a divisibilidade por 8. Vamos lá ao nosso próximo caso. Beleza, gente? Então, vamos lá ao nosso próximo caso, tá? Como eu sei quando um número é divisível por 9? Anotem aí, já sabe, pega o caderninho de vocês, um lápis, né? Ou caneta, se você preferir, não sei. Então vamos lá. Para um número ser divisível por 9, a soma de seus algarismos deve ser um múltiplo de 9. Deve ser múltiplo de 9, tá, gente? Ele é muito parecido, como vocês lembram, de nós sabermos quando o número é divisível por 3. Qual é mesmo? Eu vou pegar um número e vou somar seus algarismos. O resultado dessa soma, eu vejo se ele é múltiplo de 3. Se for o meu número todo lá, ótimo, ele é divisível por 3. Aqui não. Aqui, ó, a soma de seus algarismos deve ser múltiplo de 9. Então vamos dar um exemplo.
O nosso exemplo de hoje, quem é? O número 1000, deixa eu dividir aqui, tá? 1170 é divisível por 9. E o número 447. Vamos lá? Olha só. Nossa resolução, o primeiro carinha aqui. Eu vou pegar ele, ó. Deixa eu colocar separadinho aqui, ele, tá? Nós vamos pegar ele e vamos somar seus algarismos entre si, tá bom? Então, olha só. 1 com mais 1 é 2. 2 mais 7, 9. 9 mais 0 é 9. 9, ele é múltiplo de 9? É, né? Para me fazer o teste, eu só preciso dividir, né? 9 dividido por 9 é 1. A conta deu exata, gente? Deu. Então, um número aqui, ó. Então, né? 1170 é múltiplo, sim. É múltiplo, né? De 9. Olha que fácil, né? Mas ainda não acabou. Segunda questão. E o número 447? Eu vou pegar ele, ó. 447. Vou somar seus algarismos. 4 mais 4 dá 8. 8 com mais 7 é 15. E como vocês sabem, 15 ele não é múltiplo de 9, né? Ou seja, se eu pegar esse 15 e dividir por 9, tentar dividir por 9, eu for dividir por 9, né? Desculpa. Ele não vai pertencer, gente, aos naturais. E para finalizar a aula de hoje, vamos fazer a divisibilidade por 10. Quando eu sei que um número é divisível por 10, é bem fácil, gente. Anotem aí. Para um número ser divisível por 10, o algarismo das unidades deve ser 0, gente, tá? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Deve ser 0. Terminou em 0, pronto. Então, vamos lá rapidinho a um exemplo. Nosso exemplo, qual dos números é divisível por 10? E aqui nós temos 10.000, 91.152, 493.178, 740 ou 8.751. Olha só, gente, pela nossa regrinha, né, o algarismo das unidades deve ser 0. Essa daqui eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou deixar para vocês responder. Deixe nos comentários qual desses valores aqui é um número divisível por 10. Ah, professor, tem mais de um? Sim, tem mais de um aí. Se você colocar só um, tá ok. Se você colocar os dois, melhor ainda. Que aí a gente vê que você prestou atenção na aula, bastante atenção, né? Então, ok, gente. Encerramos a nossa aula de hoje. Falamos sobre o conteúdo de divisibilidade, tá? De forma bem resumida. Vimos quando o número é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Quando um número é divisível por 8, quando os 3 últimos algarismos formam um número e esse número é um divisível por 8, eu consigo dividir. Quando eu sei que um número é divisível por 9, eu vou pegar os algarismos desse número e somar. O resultado tem que ser um múltiplo de 9. E quando ele for divisível por 10, o algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo, tem que ser 0. Tá bom? Então, de novo, já vou pedindo para vocês, já deixa o like de vocês, tá bom, gente? Não esqueça de compartilhar para o seu colega que tem dificuldade em matemática. Fale para ele lá, tá bom? E vamos seguir e atingir bater a nossa meta de 100 inscritos, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.